Black Mirror 7ª temporada está chegando. Dia 10 de abril você vai ver os novos episódios da distopia de tecnologia, redes sociais, inovação ou não que Black Mirror quer trazer para o storytelling, para você que vai ficar com medo de segurar o seu smartphone. Aí pensando nisso, a gente decidiu pegar aqui uma lista de alguns dos episódios mais memoráveis, talvez até os melhores episódios de Black Mirror, e a gente vai discutir aqui, vai conversar pra gente, se preparar, fazer uma maratona aí para essa nova temporada de Black Mirror. Então, vem comigo. O primeiro episódio da lista é Crocodile, da 4ª temporada, o terceiro episódio. Nesse episódio, a Mia, ela é uma mulher, lá na Islândia, que estava com o Rob, seu amigo, e o Rob acaba atropelando um ciclista, dá ruim. Então eles escondem o corpo do ciclista e a Mia e o Rob, eles dão um jeito lá, um somebody love, pra que ninguém os encontre. Qual é o rolê desse momento aí, desse episódio? As memórias, elas podem ser armazenadas e depois elas são públicas de certa forma. Então eles poderiam muito bem ser investigados, porque estaria tudo ali nas memórias deles. Só que eles conseguem fazer o somebody love escapar. Anos depois, o Rob volta preocupado porque a esposa do ciclista, estava atrás do corpo dele, achando que ele estava vivo, e a Mia entra em pânico e no somebody love, ao contrário, ela acaba matando o Rob. Olha só que beleza. O episódio vai se desenrolando em toda uma bola de neve, da Mia tentando sair desse problemão das memórias armazenadas dela e também num jogo de gato e rato com a polícia, e ela só vai se complicando, só vai se enrolando, só vai se enrolando. Inclusive, a gente lembra aqui que foi nesse episódio o memorável desfecho do porquinho da Índia, que é, além de fofo, um dedo duro do zaralho. Agora vamos para a 2ª temporada de Black Mirror, The Waldo Moment, ou Hora do Waldo, eu tô tentando lembrar o nome em português. Mas enfim, é o terceiro e último episódio da 2ª temporada, onde Jamie é um comediante frustrado que tem um personagem de TV chamado Waldo. Acaba que o Waldo é daqueles personagens de comédia agressiva, meio bizarra também, e que acaba zoando o político X, político Y, e aos poucos o Waldo vai se tornando um movimento. O Waldo vai se tornando um potencial candidato às eleições do Congresso lá de uma cidade, da Inglaterra. Acaba, inclusive, alçando as pesquisas, os números mais altos, e isso vai, é claro, atraindo os olhares de políticos mais conservadores, de outros mais liberais, outros de esquerda e direita, e o Waldo vai funcionando como o antissistema. Só que por trás disso tudo, tem um comediante frustrado que começa a perceber que a brincadeira tá indo longe demais e ele quer se desvencilhar disso. Poderia parecer, inclusive, realmente um episódio de Black Mirror, realmente algo distópico. Como assim um personagem de TV, um comediante, poderia se tornar um político, talvez até um deputado, no Congresso, essas coisinhas, Que coisa, Às vezes até mesmo Black Mirror se parece com a realidade sem querer ou vice-versa. Agora vamos falar de Archangel, 4ª temporada, episódio 2. Imagine que você é pai, ou mãe e quer um dispositivo para monitorar os seus filhos, para nada passar na criação dos seus filhos. Esse é o Archangel. E uma mãe fica tentada a não usar o dispositivo na criança enquanto ela cresce. Mas aí, isso vai gerando toda uma ansiedade na mãe, porque vão acontecendo várias coisas, a filha vai crescendo rebelde e ela começa a querer cogitar colocar esse sistema na criança. Mas até onde vai esse controle parental para que você tenha ali todo o cuidado, toda a atenção com os seus filhos e filhas, mas esse controle pode simplesmente deixar todo mundo mal acostumado numa sociedade que se acostumou a viver no controle absoluto. Imagine só isso na cabeça de uma criança, isso na cabeça de um adolescente. É a discussão que Black Mirror quer trazer com esse episódio excelente. Vamos agora para a 5ª temporada, o primeiro episódio, Striking Vipers, que é por muitos conhecido como o episódio da broderagem, porque nesse episódio temos dois amigos que jogam um jogo de luta e eles, são casados, eles têm cada um a sua vida, eles são muito amigos, só que aí no jogo começa a rolar um negocinho ali, um beijinho acolá, e aí eles começam a ver que às vezes a realidade digital do jogo pode ser mais gostosa que a realidade presencial. E aí eles começam a se descobrir e ver que esse jogo tem muito mais a oferecer. Inclusive, nesse episódio a gente tem cenas gravadas em São Paulo, Brasil, Zil, no edifício Copan. Então toma aí, São Paulo agora virou cenário
de Black Mirror. Era isso que você imaginava? Dando um salto agora para o primeiro episódio da 6ª temporada, vamos falar de um dos mais discutidos dos últimos anos, que é Joan is Awful. Aqueles episódios que você bota pra assistir e pensa, nossa, isso é muito Black Mirror. Esse episódio tem essa definição de isso é muito Black Mirror, porque nem sempre você lê os termos de uso de tudo que você compra, de tudo que você assina. Imagina se você não lesse os termos de uso da Netflix, por exemplo, e aí quando você assina a Netflix, a plataforma tivesse o direito de contar a sua vida numa série nova de streaming. É o que acontece com Joan is Awful, que tem até a Salma Hayek. E aí a personagem que é interpretada pela Salma Hayek nessa nova série da Netflix, ela vê que ela pode ser uma pessoa terrível? Como assim? Por isso o nome Joan is Awful, né? Porque tá tudo sendo contado do ponto de vista, digamos ali, da grande inteligência do algoritmo desse serviço de streaming, né? E aí ela entra numa bola de neve daquela série sendo produzida e ela quer cancelar, e aí ela conhece a protagonista e a protagonista também tem a série sendo contada sobre ela e vai entrando em camada. Nada mais Black Mirror do que vocês se enrolando no meio da tecnologia e vendo que você não tem escapatória, não tem saída. Joan is Awful, inclusive, é um dos meus episódios favoritos que eu recomendo pra você nessa lista. Vamos falar então de Shut Up and Dance, 3ª temporada, 3º episódio, que se passa, né, aparentemente na Inglaterra, onde temos um adolescente chamado Kenny que está sendo chantageado por hackers a fazer diversas coisas. E enquanto você tá vendo o episódio, você até simpatiza com o Kenny, você se imagina na situação dele. Nossa, que coisa terrível ele sendo chantageado por hackers, né? O que será que eles têm desse jovem garoto aí que é tão pesado, né, pra ele ser chantageado? E aí o episódio vai se desenvolvendo e você vai assistindo, e aí tem o plot twist e você fica, Cacilda, eu acho que talvez, né? Talvez eu não tivesse tido tanta empatia com ele. Nesse episódio aí, a gente tem, inclusive, o ator que eu conheci em Andor, que é o Alex Lawther. O Alex Lawther, ele tá nesse episódio, ele manda muito bem. E depois em Andor, né, em Star Wars, ele tem um personagem pequeno até, mas um personagem muito legal, chamado Nemik. Então, quando eu vi ele em Andor, eu lembrei desse episódio de Black Mirror e fiquei, caramba, velho, que nojo. Pois é, esse é o nível de atuação do cara, ele é muito bom. E esse episódio também é muito bom e o final é meio pesado, então não recomendo para os fracos de coração. Agora, em tempos de IA, né, inteligência artificial, todo mundo falando sobre isso. A gente vai falar de um episódio da 2ª temporada, o primeiro episódio, que é o Be Right Back, né, ou eu volto logo, volto já. Nesse episódio temos uma mulher enlutada, que é interpretada pela nossa Capitã América Hayley Atwell, né, Capitã Britânia. Ela tá, inclusive, com o nosso amigo Domhnall Gleeson nesse episódio. E aí o personagem do Domhnall Gleeson, ele vai de base, ele morre. Foi mal, não é que seja spoiler, é a sinopse do episódio, tá? E aí, digamos que nesse mundo de IA que a gente tá vivendo agora, uma pessoa pegue tudo que você postou nas redes sociais e a IA consiga recriar você, consiga fazer uma espécie de robô, de androide quase orgânico, em que mesmo morto, tudo que você publicou nas redes, seja vídeo, seja áudio, seja texto, está incorporado nesta pessoa, né, neste Android. E aí você nunca morreu, porque você tem uma versão sua meio animatrônica. E assim, ela não consegue superar o luto do marido falecido. Esse episódio é muito pesado para quem perdeu entes queridos, né, recentemente. O fato de você poder ter essa pessoa ainda presente, mesmo quando essa pessoa faleceu, tão sombrio e perturbador quanto uma possibilidade. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca pensou em mandar uma mensagem no WhatsApp, ter a resposta daquela pessoa ali? Então o Be Right Back tem uma discussão sobre isso. Be Right Back tem justamente cenas assim, em que você pode conversar com a pessoa que morreu porque a inteligência artificial monta uma pessoa pra você, monta teoricamente aquela pessoa pra você. É um episódio muito sensível, muito bom e que pode arrancar algumas lágrimas aí. Já no segundo episódio da 6ª temporada, Lock Henry, a gente tem a discussão sobre essa mania, né, esse vício de todo mundo aí em True Crimes. Até onde a produção de True Crimes pode ir sem afetar as pessoas que viveram os True Crimes de verdade. Duas pessoas, né, estão fazendo ali uma investigação de uma possibilidade de True Crime que pode render prêmio, que pode ser um ótimo documentário, numa vilinha ali do norte europeu. E aí estão fazendo essas pesquisas e começam a desencavar algumas coisas que começam a afetar a vida de todo mundo dessa cidade, inclusive uma das pessoas desse documentário. E aí as coisas se complicam e a gente vê que certos crimes de documentários de true crime seriam melhores se ficassem
intocados. E para você que tá precisando de Pix, tem um episódio de Black Mirror que pode te ajudar nisso, que é o 15 Million Merits, segundo episódio da primeira temporada. Nesse episódio, você tem uma sociedade meio distópica que todo mundo participa de meio que um reality show, né? Você vive ali em que você tem que pedalar para ganhar créditos, para ganhar o seu Pix. Então, olha só, a dica que Black Mirror te dá é você pedalar para ganhar dinheiro. E aí, quanto mais você pedala, mais você vai juntando créditos. Esses créditos aí, você gasta com programas de TV, com o jogo do tigrinho, né? Essas coisas assim que tem nesses programas que você é forçado a assistir. Se você pula os anúncios, inclusive, desses programas, você gasta alguns dos créditos que você conquistou fazendo essa pedalada. E aí, tem uma menina, né, que tá nesse mesmo, digamos, contexto do nosso jovem que a gente acompanha nesse episódio, e ela acaba tendo uma voz muito legal, e ele até incentiva ela a cantar, a participar ali do reality show, que é o reality show mais importante desse mundo distópico, que é tipo um Ídolos, né, tipo um American Idol, que ela tem que se apresentar e cantar. Só que as coisas obviamente dão errado, né, e aí o mundo capitalista distópico que eles estão inseridos acaba se mostrando muito mais cruel do que simplesmente você participar de um reality show, ganhar o seu prêmio e ser feliz. Nem sempre isso acontece, e aí você tem que ir para caminhos alternativos, como por exemplo o Job. Amigos. Outra recomendação é Black Museum, o 6º episódio da 4ª temporada, que é contado, né, de uma forma de antologia. A gente tem 3 histórias conectadas num grande episódio que se passa ali nesse Black Museum, que é um museu de artefatos tecnológicos que são bem diferenciais, assim. Então, super recomendo você assistir. Voltando para a primeira temporada, o 3º episódio, The Entire History of You, ou Toda a História de Você, é um dos episódios que acabou tendo seus braços, né? Ele acabou destrinchando outros episódios, outras histórias, como, por exemplo, a Crocodile, que eu falei no início desse vídeo. Em The Entire History of You, você consegue gravar tudo que você vê, todas as suas memórias. Você tem um dispositivo em que o seu olho, ele grava tudo que você está olhando naquele momento, você pode revisar, você pode reassistir, reviver esses momentos, inclusive ouvi-los também, com um dispositivozinho ali em que você, pode rever a sua vida toda ali na sua frente. Temos um casal que, né, obviamente está tendo problemas conjugais, pra vocês terem uma ideia, para eles, né, sentirem ali um tesãozinho na hora do vucu-vucu, eles acabam vendo, né, eles de novo, na época que eles tinham um vucu-vucu um pouco mais animado, mas aí, será que a esposa tá vendo o vucu-vucu com o marido ou tá vendo outra coisa? E aí vai gerando conflito, vai gerando ciúme, vai gerando todas as brigas que você pode imaginar. Então imagine uma era em que as pessoas brigam para lerem as mensagens uns dos outros no celular. Em The Entire History of You, imagine você brigar para ver a memória da outra pessoa, a memória do seu parceiro ou sua parceira, ou o que ele andou vendo com os seus olhos. É uma situação bem complicada e, como eu falei, acabou destrinchando outras histórias de outros episódios aí pra frente. Pra quem é fã de ficção científica, uma pegada mais Star Trek, vai ter um episódio que vai ter continuação nessa 7ª temporada de Black Mirror, que vai estrear muito em breve, que é o SS Callister. É o primeiro episódio da 4ª temporada de Black Mirror. Esse episódio realmente é uma homenagem a Star Trek, onde você tem ali um programador que ele cria uma realidade virtual, onde ele é o capitão de uma nave, tipo a USS Enterprise, né, que é o SS Callister. E aí nessa nave, ele recria os funcionários dele, os colaboradores dele. E ele cria todo mundo com essa inteligência artificial, só que ele, obviamente, é um cuzão dentro dessa nave. Ele tá a fim de ferrar todo mundo, ele quer mandar em todo mundo, ele quer fazer coisas horríveis com as pessoas, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E aí a gente vai ter agora a continuação desse episódio, porque obviamente a gente tem uma revolução das máquinas, né? Uma revolução das IAs, dessa programação aí de realidade virtual, estilo Star Trek. Agora a gente vai ver essa história continuando na 7ª temporada de Black Mirror. Um episódio de muita solidão, tecnologia, nostalgia e coisas sinistras é o White Christmas, que é estrelado pelo Jon Hamm. Esse episódio, por ele ser um episódio muito sensível, a gente trouxe ele aqui para a lista e é uma recomendação para você assistir. Se você quiser, inclusive, ele é o 4º episódio da 2ª temporada e tem que entrar na sua lista de maratona de Black Mirror. A gente não podia deixar de falar também do primeiro episódio de Black Mirror, primeira temporada, que é o hino nacional. A gente tem, né, o primeiro-ministro, e que ele tá numa situação um pouco constrangedora. Uma princesa muito amada pelo povo, tipo a princesa Diana, essa
sequestrada e os sequestradores, eles pedem apenas uma coisa em troca, um pagamento. Eles pedem que o primeiro-ministro da Inglaterra apareça na TV ao vivo fazendo tchaca-tchaca na buchaca com um porco. É isso mesmo. Tchaca-tchaca na buchaca com um porco. Uma coisa nojenta, uma coisa terrível e que bota o primeiro-ministro numa sinuca de bico, pra não dizer outra coisa. E assim, a gente vê toda a discussão sobre a população ser a favor disso, ou ficar, com sentimentos de repugnância sobre essa questão, ou dizer, não, é isso mesmo, ele já ferra com a gente mesmo na política, bota ele pra ferrar com um porco, porque assim ele salva a princesa, etc e tal. Tem toda essa discussão no episódio e também tem a discussão do papel da imprensa nisso tudo. É um episódio muito bom que começa Black Mirror assim. Se você não conhecia a série, eles resolveram realmente começar com o primeiro episódio com o pé no peito e é uma porcaria de assistir, mas é muito bom também. Você entendeu o trocadilho aí? Porco, porcaria. Agora você, quantas estrelas você dá pro seu motorista de aplicativo? Quantos joinhas você dá pra esse vídeo aqui? Imagine uma sociedade que vive à mercê apenas disso, dessas notas, desses joinhas, dessas estrelas. É o que acontece em Queda Livre ou Nosedive. Esse que é o primeiro episódio da terceira temporada mostra a personagem da Bryce Dallas Howard, a nossa estrela, vivendo num contexto de redes sociais em que tudo é em cima das estrelas que você dá para as pessoas e que você recebe também. O contexto social, a forma como você influencia, é influenciado e também é relevante ou não para aquela sociedade, é tudo baseado na nota que você recebe e que você dá para outras pessoas. Então, isso traz críticas, traz uma discussão em cima dos rankings pessoais, das notas que você dá para o motorista de aplicativo, para o entregador do aplicativo, para esse vídeo do YouTube, para, sei lá, o joinha que você dá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e em tudo quanto é lugar. Tudo com base social é feito pelas notas. E, obviamente, que a nossa protagonista vai entrando numa bola de neve em cima dessas notas, vai se ferrando uma, até o final caótico deste episódio, que é, claro, uma recomendação pra você nessa maratona de Black Mirror. E pra fechar essa lista, vamos com o quarto episódio da terceira temporada, um dos mais sensíveis e um episódio que eu assisti há muitos anos, exatamente quando estreou, mas eu nunca me esqueci, que é San Junipero. Neste episódio, a gente tem duas amigas que acabam se tornando um casal, elas se conhecem, e elas estão vivendo um amor de verão, um amor sensível, um amor jovem, mas que não necessariamente é tão jovem assim. E a gente vê essa discussão do que é realidade e do que é virtual ser ainda mais aprofundada, principalmente com as relações interpessoais, com o quanto você ama aquela pessoa por dentro daquela realidade digital ou não. O que é verdadeiro? O sentimento, aquele momento, o que vocês estão vivendo juntos, ou a realidade mesmo em que elas estão de carne e osso? O que realmente funciona quando você ama? Essa é a discussão aí de San Junipero, um dos melhores episódios de Black Mirror, talvez até o melhor da série, um dos melhores da minha lista, na minha opinião aqui. E eu gostaria de saber quais são os seus melhores episódios de Black Mirror. Comenta aqui embaixo, porque a sétima temporada promete trazer novos clássicos e ficaram faltando sim episódios, aqui nessa lista. Então, qual episódio que faltou nessa lista de melhores ou de mais conceituados episódios de Black Mirror? Comenta aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos.